Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. E vamos ao destaque do dia: reforço no combate ao coronavírus no Amazonas. Enfermaria de campanha amplia número de leitos para pacientes com Covid-19. Márcia Fernandes. O local possui 2 usinas geradoras de oxigênio e é considerado pelo Ministério da Saúde como modelo a ser implantado no SUS. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Desenvolver e fabricar uma vacina contra o coronavírus. O governo incentiva desenvolvimento de estudos e pesquisas para imunizante local. Cleide Lopes. Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, cientistas se dedicam a desenvolver testes, soros e vacinas com tecnologia genuinamente nacional. Quem fez o Enem já pode conferir os gabaritos oficiais das provas. Garantia de respeito aos protocolos de higiene e segurança para quem está viajando. Selo Turismo Responsável já está presente em 26 mil estabelecimentos. Luana Karen. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e proteger turistas e trabalhadores. Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Mais estrutura para atender pacientes com Covid-19 em Manaus. O Ministério da Saúde entregou hoje, na capital do Amazonas, uma enfermaria de campanha, a primeira autossustentável do país. Quem conta os detalhes ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite. Oi, Nazi, boa noite para você, boa noite, Gabriela, boa noite a todos. É isso mesmo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está desde o último fim de semana em Manaus, entregou hoje mais um equipamento que vai ajudar no combate à doença. É a enfermaria de campanha do Hospital Delfim Aziz, que já começou a funcionar nesta manhã. A entrega faz parte da estratégia do Ministério da Saúde de ampliar o número de leitos para o atendimento específico da Covid-19 em Manaus. A enfermaria é a primeira autossustentável do Brasil e conta com 57 leitos. A estrutura foi levada do Rio de Janeiro pelo Ministério da Defesa e instalada em uma área com refrigeração e acesso às instalações do hospital, que registrou o maior índice de recuperação da Covid-19 no Amazonas. Como ela foi construída ao lado do Delfim Aziz, isso facilita que os pacientes também sejam acompanhados pelos serviços do hospital e especialistas. E, além disso, o espaço conta com 2 usinas geradoras de oxigênio e será transportado aos leitos por meio de uma tubulação, evitando o uso de cilindros. O oxigênio gerado pelas usinas é suficiente para abastecer todos os leitos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou que o modelo da enfermaria é um exemplo a ser seguido no Sistema Único de Saúde. Nós fizemos um modelo que eu considero que é exatamente o modelo que o Ministério da Saúde preconiza, que é desdobrar uma enfermaria de campanha em proveito de um hospital, usando as estruturas contratadas de pessoal, oxigênio, lixo hospitalar, apoio de medicamentos do hospital. Rapidamente você progride ao lado uma enfermaria pronta. É uma ampliação de campanha de um hospital que já está funcionando. Esse é o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde. O ministro Eduardo Pazuello deve permanecer em Manaus, acompanhando mais ações. E, Márcia, teve alguma novidade hoje em relação a vacinas? Teve sim, Gabriela, novidades da vacina russa Sputnik. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, inspecionou hoje aqui no Distrito Federal as instalações de uma fábrica que poderá produzir essa vacina, da empresa União Química. O objetivo foi analisar as atividades que estão sendo realizadas no local. E na inspeção, foi constatado que a empresa não está produzindo material para a vacina. A União Química informou que está em processo de transferência de tecnologia para a fabricação da Sputnik e disse à Anvisa que este processo não está concluído. Vale lembrar que ainda não existe autorização para o uso emergencial desta vacina. Gabriela, Nazi. Obrigado, Márcia, pelas informações.
Além de garantir a imunização da população com a compra de vacinas contra o coronavírus, o governo também atua para que o país desenvolva e fabrique o próprio imunizante, com tecnologia e insumos nacionais. O trabalho é conduzido pela Rede Vírus, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 15 estratégias estão sendo desenvolvidas, algumas delas com estudos adiantados. Desde o surgimento da Covid-19, o mundo inteiro correu contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o vírus. E no Brasil não é diferente. Para ajudar no combate à pandemia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou em março do ano passado a Rede Vírus, que reúne especialistas, centros de pesquisa e universidades. Com o apoio do Ministério, cientistas se dedicam a promover o sequenciamento do vírus e, assim, desenvolver testes, soros e vacinas contra a doença com tecnologia genuinamente nacional. Já estão em fase avançada de desenvolvimento 15 estratégias. É o que garante o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales. Desde estratégia de RNA, estratégia de vacinas de DNA, estratégias de partículas virais, usando nanotecnologia, híbridos com influenza, BCG, etc. Criamos a competência, investimos 30 milhões de reais nessas estratégias de vacinas e 4 delas já estão fazendo os testes em animais e algumas delas finalizando, podendo iniciar a qualquer momento os testes clínicos fase 1, fase 2 em seres humanos. A Confederação Nacional da Indústria ressalta que dominar a produção de insumos, produtos e vacinas contra a Covid levará o Brasil a um crescimento da indústria nacional, como defende a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, Gianina Sagazio. Vai assegurar a saúde das pessoas, que vai assegurar uma qualidade de vida e também que vai reforçar e fortalecer a nossa indústria. Além da vacina injetável, outra pesquisa apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é a vacina por spray nasal, desenvolvida pela Universidade de São Paulo e parceiros. O estudo já está em fase pré-clínica, antes dos testes em pacientes. Reportagem Cleide Lopes. A inovação tecnológica no campo é uma das prioridades do governo no setor agropecuário. E para isso tem atuado para aumentar a rede de internet nas zonas rurais do país. Só em 2019 o governo investiu mais de 200 milhões de dólares em inovação. Estas foram afirmações da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante um dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O fórum, que reúne líderes políticos e empresariais de todo o mundo, está sendo realizado de forma virtual esse ano em função da pandemia. Para a ministra, investir em tecnologia contribui para que seja possível produzir sem deixar de lado a preservação ambiental, além de fazer com que jovens continuem no campo. Ciência e agricultura andam juntas. O resultado disso é que nas últimas décadas a produção de alimentos, fibras e bioenergia no Brasil foi transformada com o uso da tecnologia. E uma das áreas que mais avançam, segundo a Embrapa, é a agricultura digital. Drones, sensores e inteligência artificial possibilitando o controle de todo o processo de produção de carne, por exemplo, identificando desde o nascimento do bezerro até a venda da carne para o consumo. Celso Luiz Moretti, presidente da Embrapa, dá outros exemplos. A Embrapa tem diversos estudos em andamento que utilizam ferramentas digitais para apoiar o produtor. A instituição desenvolveu um método de visão computacional que permite predizer a produtividade de campos de produção de uva. Recentemente, pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma tecnologia que usa veículos aéreos não tripulados para a detecção e a contagem do gado no pasto, atividade essencial na gestão da propriedade agropecuária. A inovação é considerada imprescindível para adequar a agropecuária à realidade global, segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela participou virtualmente nesta quarta-feira de um evento promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Tereza Cristina citou o crescimento dos investimentos em inovação pelo governo, que saltaram de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões
milhões em 2019. E o desafio da década, segundo a ministra, é a convergência entre o digital e o biológico. Para isso, será preciso que a internet chegue ao campo para incluir os mais de 4,5 milhões de pequenos produtores rurais. Estamos ainda para expandir a conectividade no espaço rural brasileiro, com foco na inclusão, integrando principalmente o pequeno produtor. E essa integração é que fará com que os jovens fiquem no campo, possam trabalhar, manter as suas famílias e não deixar a população tão envelhecida que nós temos hoje no meio rural. Assim como facilitar a vida do agricultor, produzir cada vez mais de forma sustentável também é uma das diretrizes do Ministério da Agricultura. Só assim será possível, segundo a ministra Tereza Cristina, conciliar segurança alimentar com preservação ambiental. Reportagem Daniele Popov. No ano passado, os pequenos negócios responderam por mais de 65% das compras públicas. E este percentual pode aumentar ainda mais. É que agora ficou mais simples para microempreendedores individuais e pequenas empresas participarem de licitações do governo federal, com a dispensa da etapa de certificação digital para esses grupos. A medida reduz custos, além de tornar o ambiente de negócios mais competitivo. As micro e pequenas empresas venceram 66% das compras públicas no ano passado, movimentando mais de 22 bilhões de reais, de acordo com o portal de compras do governo federal. Paulo Oliveira, consultor empresarial, avalia que foi uma ajuda fundamental para os pequenos negócios, especialmente em meio à pandemia de Covid-19. Ano extremamente difícil para o Brasil e para o mundo. O governo federal ajudou muito esses empreendedores, possibilitando que eles participassem de vendas para o governo. E é a possibilidade que o empreendedor tem de se tornar um grande empresário lá no futuro. E a intenção do governo federal é facilitar e incentivar ainda mais a participação dos pequenos negócios nas licitações. Para isso, os processos foram simplificados. Agora, para se cadastrar como prestador de serviços, o MEI não precisará mais de certificação digital. Apenas com a autenticação digital da conta dele, no portal gov.br, já é possível se cadastrar como fornecedor de compras públicas. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, destaca que a medida beneficia o ambiente de negócios e traz mais transparência. É um avanço muito grande porque democratiza, porque coloca o ambiente de competição melhor e o governo fica mais próximo do cidadão com muito mais transparência. A dispensa da certificação digital também traz redução de custos para micro e pequenas empresas, mas a contadora Alessandra Amorim alerta para algumas regras que precisam ser observadas. O microempreendedor individual que ultrapassar o limite de faturamento de R$81 mil por ano, por exemplo, deve se adaptar à nova margem de arrecadação. Caso eu ultrapasse esse limite também, observe que você já passa a ter outras obrigações, como ter contador, já tem que ter um balancete, então fiquem sempre de olho nos limites. Para se cadastrar, o empreendedor deve acessar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF, por meio do endereço www.gov.br/compras/pt-br. Lembrando que os dados de acesso são os da conta cadastrada no portal gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Fez as provas do Enem? Então já pode conferir os gabaritos oficiais dos 2 dias de provas. Além dos gabaritos, também estão disponíveis os cadernos de questões e as videoprovas em Libras. Eles podem ser consultados no portal do INEP, em gov.br/INEP ou no aplicativo do Enem. No caso das videoprovas, o material está disponível em vídeo no canal do INEP no YouTube. Garantia de respeito aos protocolos de higiene e segurança para quem está viajando. Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre o selo Turismo Responsável, que já está presente em 26 mil estabelecimentos do setor.
3.300.000 beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio, nascidos em dezembro, já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital. No total, foram creditados aos beneficiários R$2.3 bilhões. O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Congestionamentos, acidentes e maior fluidez para motoristas e caminhoneiros. É o que esperam os moradores de uma região que há muito aguardavam pela conclusão de uma obra entre os estados de Sergipe e Alagoas. Vai ser inaugurada amanhã a nova ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho da BR-101 que cruza os dois estados. O repórter Carlos Molinari já está por lá e nos traz a expectativa da população com a obra. De um lado, Sergipe, do outro, Alagoas. Pela ponte de via simples e mão dupla construída em 1972, que já não comporta mais o intenso tráfego de carros, ônibus e caminhões, os veículos ainda passam. Nesta quinta-feira, porém, será inaugurada a nova ponte sobre o Rio São Francisco, num trecho duplicado da BR-101, ligando o município de Propriá, em Sergipe, a Porto Real do Colégio, em Alagoas. Para a vendedora de artesanato nas imediações da ponte, Rosineide Vieira, a nova ponte vai evitar acidentes. Já teve muito acidente, já morreram muita gente. Que essa duplicação venha melhorar cada dia mais a nossa vida aqui. A nova ponte começou a ser erguida em junho de 2013 e foi concluída em setembro de 2016. Porém, os encabeçamentos só começaram a ser feitos no final de 2019. E agora o trecho será aberto ao fluxo de veículos. Luanda Fraga, dona de um restaurante às margens da BR-101, se impressionou com o ritmo da obra. Apesar da gente estar atravessando uma pandemia, a obra não parou dia nenhum, continuou sendo executada. Para quem trafega constantemente pela BR-101, como o caminhoneiro Jean Silvio, a nova ponte, com 4 faixas de rolamentos, 860 metros de extensão e 24 metros de largura, vai reduzir o tempo de viagem e dar mais segurança aos motoristas. Vai facilitar, ponto de ultrapassagem, essas coisas, evita mais acidente, Segundo a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Sergipe, o investimento total da obra em valores atualizados foi de R$26 milhões. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e os governadores de Sergipe, Belivaldo Chagas, e de Alagoas, Renan Filho, irão inaugurar o trecho. De Propriá, em Sergipe, Carlos Molinari para a Voz do Brasil. Viajar durante a pandemia só se for com segurança. Para ajudar os turistas a identificarem os estabelecimentos que adotam protocolos de higiene contra a Covid-19, foi criado o selo Turismo Responsável. A medida também ajuda a proteger empregos e movimentar a economia do país. Os encantos da natureza com o charme da hospedagem. A pousada da Rosângela Elias, em Pirenópolis, cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem também um terceiro aliado para atrair hóspedes, o selo Turismo Responsável, que certifica que o local toma todos os cuidados contra o coronavírus. Todo nosso hóspede chega, ele já é informado que ele deve usar a máscara, só é permitido dentro da piscina, inclusive as piscinas têm o distanciamento de 9 metros por grupo familiar. Os nossos funcionários foram treinados e são obrigatórios os usos de todas as EPIs, com capote, face shield, máscara, luvas, Em todo o país, mais de 26 mil estabelecimentos já receberam o selo. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, bares, cafeterias, agências e guias de turismo, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e proteger turistas e trabalhadores. É o que afirma o ministro do Turismo, Gilson Machado. Isso quer dizer manutenção de emprego, isso quer dizer estímulo ao turista para viajar, para vir ao nosso país, para viajar entre um estado e outro, para viajar em torno da sua própria cidade, com segurança sanitária. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais estabelecimentos certificados. Roberto Gracioso, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, afirma que o selo foi o principal aliado na padronização das medidas de prevenção contra o coronavírus no setor. Ajuda aos hotéis
a balizarem suas ações no sentido de padronizar seus procedimentos e suas operações de acordo com todas as normas, a qual proporcione segurança para o hóspede. O interessado em obter o selo Turismo Responsável deve estar com a situação regular no Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviços turísticos do governo federal. Gratuito, pode ser feito pela internet. Em seguida, deve fazer a solicitação do selo Turismo Responsável, também pela internet, no site do Ministério do Turismo, em turismo.gov.br/selo responsável. Reportagem Luana Karen. Um continente com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase todo coberto por gelo. Que reúne rica biodiversidade, as maiores reservas de gás natural e mais de 70% da água doce do planeta. A Antártica é um campo de pesquisas para 29 países que mantêm bases científicas por lá, entre eles o Brasil. E para apoiar os trabalhos na região, foi reativado o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas. Além de contribuir para projetos científicos, o comitê também reafirma o papel do Brasil nas decisões sobre o continente. Já são quase 40 anos de atividades ininterruptas de pesquisadores brasileiros na Antártica. Nesse período, foram realizados estudos em diversas áreas, como biologia, agricultura e medicina. Um exemplo é o projeto BrioAntar, da Universidade de Brasília, que estuda o DNA das plantas típicas do continente gelado. O professor Paulo Câmara, pesquisador da UNB, fala sobre o impacto que o estudo tem aqui no país. Isso é fundamental para as políticas de conservação. Afinal de contas, na Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. É quase 8% do planeta. Entender o que acontece na Antártica, como a vegetação se desenvolve, e isso tem grandes consequências, por exemplo, o regime de chuvas no Brasil, do qual depende grande parte da sua produção agrícola. Desde 1983, quando o Brasil se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica, assumiu a obrigação de desenvolver atividades científicas na região e passou a participar das decisões referentes ao continente. Agora, com a reativação do Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA, o protagonismo brasileiro na produção científica é reforçado. O comitê foi criado em 1996, mas só funcionou por 2 anos. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a medida traz ganhos para a ciência e para a soberania do país. Isso é importante não só para a ciência do país, com relação aos conhecimentos do continente gelado, mas também para a soberania do país, sendo que a ciência presente naquele continente nos dá a possibilidade também de decidir sobre os destinos do continente antártico. Toda a atividade no continente gelado tem como referência a Estação Comandante Ferraz. A base entrou em operação em 1984, sendo totalmente reconstruída depois de um incêndio em 2012, que destruiu 70% da antiga estrutura. Em janeiro do ano passado, a nova estação foi inaugurada e contou com investimento de cerca de $100 milhões do governo federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Minuto do TCU. O portal de transparência e prestação de contas do TCU ganhou novas funcionalidades e passou por uma reorganização. As mudanças atendem à Lei de Acesso à Informação e outros normativos específicos. Os arquivos relativos a cada tema ou categoria estão organizados em tópicos, com informações mínimas como significado,
fonte, formatos disponíveis, data e periodicidade de atualização. O usuário também tem a possibilidade de procurar os dados desejados por meio de campo de pesquisa textual sobre cada assunto de transparência e prestação de contas constante no portal, além da navegação convencional por tema. O sistema de gestão de transparência criado será atualizado periodicamente por cada unidade responsável pelas informações de transparência e prestação de contas do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.